eu sou Vinícius e sou o âncora do canal, agradecendo sua presença e tenho total satisfação. Portanto, bem-vindo, bem-vinda, e se está gostando do conteúdo, por favor, se inscreva. Em nome dela, parceira. Ela quer que o campo filiação, nome da mãe e os documentos fique em branco. Você prefere não ser filha de ninguém do que ser filha dessa mulher? Sim. Heloísa conta que desde muito pequena foi maltratada pela mãe, Patrícia Alves Duque. Nunca recebi um abraço. O pai se separou da mãe quando Heloísa tinha 5 anos. Eu lembro que a última vez que ele ficou em casa foi quando a gente meio que acordou com ela colocando fogo na nossa cama. Ele me tirou, ele queimou a cabeça dele, não cresce cabelo por causa de queimadura. Queimou um pouquinho da minha nádega. E aí depois desse dia eu não via mais ele dentro de casa. Ele era um bom pai pra você? Sim, ótimo pai. Ele sempre comprava coisas fora, alimento, roupa, dava pra mim e pros meus irmãos. Ele era só o meu pai. Heloísa tem 2 irmãs e um irmão, todos mais novos. Ela conta que a situação piorou muito na ausência do pai. Ela espancava muita gente, comida podre desde sempre. Ela fazia, ela comia boa, e aí quando ficava ruim ela dava pra gente. Heloísa, na época Larissa, com então 11 anos de idade, começa a denunciar a mãe. O Fantástico teve acesso ao histórico de denúncias dos conselhos tutelares. O primeiro registro é de abril de 2010. Larissa relatou que a irmã teve a língua queimada por Patrícia e que os filhos eram maltratados e apanhavam muito. O Conselho Tutelar convocou Patrícia. Em maio do mesmo ano, Larissa fez uma nova denúncia. Disse que uma irmã foi queimada por Patrícia por ter pego uma moeda e apanhou da mãe. Patrícia foi chamada novamente ao conselho e assinou um termo de responsabilidade, se comprometendo a zelar pela filha Larissa, hoje Heloísa. Em agosto de 2010, o pai de Larissa procurou o conselho tutelar porque a filha estava com depressão. Pediu ajuda para que Larissa fosse atendida por um psicólogo. Na época, Patrícia recebeu outra notificação para comparecer ao conselho tutelar. Depois disso, não há mais documentos esclarecendo o que aconteceu. Mas nem tudo o que acontecia com a menina está nos relatos do conselho tutelar. O primeiro abuso foi com 9 anos. Tinha um moço que cuidava de mim. E aí ela me deixou lá na casa dele. Ele cuidava de você como se fosse uma babá? Uma babá. Eu cheguei em casa e falei pra ela, a minha mãe me espancou e a gente não falou mais desse assunto. E aí depois disso, começou os outros homens. Ela levava você propositalmente na casa de homens? Sim, direto ele veio lá recebendo R$20, R$50. Isso aconteceu até que idade? Até ali quase os 20, 21, por aí. Você foi quantas vezes no conselho sozinha? Nossa. Eu fui diversas vezes em 2017. E o que acontece em 2017 que a história começa a mudar? As minhas irmãs começam a ser mais abusadas. E aí eu também, abusada. Eu não aguento mais. E aí eu peguei tudo que eu tinha de provas. Era vídeo, áudio, a foto dos abusadores daquela época. E posto um texto no Facebook. A denúncia do Facebook foi parar no Ministério Público de São Paulo. E aí o Ministério Público abre essa denúncia e 2 desses homens são julgados. Isso. Né? Sim. E condenados. Nesse processo, Patrícia foi ouvida apenas como testemunha. Um dos homens, na época sogro de Patrícia, a mãe, foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão por violência sexual contra as 3 meninas. O outro, amigo de Patrícia, foi condenado a 9 anos e 4 meses por violência sexual contra uma das irmãs. Até hoje, os 2 recorrem em liberdade. Você tem ideia de quantas vezes você sofreu abuso? Heloísa conta que tentou sair de casa muitas vezes. Saí, fui morar com outras pessoas. E aí, por conta dos meus irmãos, que estavam lá, me sentia muito culpada.
muito manipulada, porque ela ficava me ameaçando, e aí eu voltei. Até que em 2021, Larissa fugiu de casa de madrugada para nunca mais voltar. Conversamos por telefone com o pai dela. Ele conta que não sabia dos abusos sexuais, mas sabia dos maus tratos. Ele me levava na delegacia toda marcada, toda roxa, implorava. Eu fui na delegacia com ele de madrugada, à noite, de manhã, diversas vezes. E falava, e se eu pegar essa menina aqui e não sumir com ela, pra ela não voltar mais pra lá? Eu, não pode, a guarda não é sua. É sempre da genitora. Em 2024, Heloísa entrou com um processo para apagar o nome da mãe de todos os seus documentos. A justiça ouviu 8 testemunhas, como, por exemplo, uma amiga de escola que declara que Larissa era abusada por homens com conivência da mãe. A madrasta de Larissa confirma que a mãe era cruel e permitiu que a filha e as irmãs fossem abusadas sexualmente por homens. Conversamos com uma das testemunhas, que não será identificada por questões de segurança. Eu acho que genitora ainda é um nome muito bonito para falar o que ela é, né? Para Elo, de verdade. A testemunha conta que a amiga era tão traumatizada que tinha dificuldade no contato físico. Uma vez minha mãe foi dar um abraço nela, assim, e ela, assim, repudiou, assim, né? Tinha medo de adultos, era isso? Tinha, principalmente de homem. Larissa se submeteu a um exame psicológico, o juiz reconheceu a gravidade dos abusos, aceitou as provas e permitiu que ela trocasse de nome, de Larissa para Heloísa, e que retirasse o sobrenome materno, mas não permitiu a retirada do nome da mãe dos registros, como na certidão de nascimento, por exemplo. Ele alegou que há impossibilidade jurídica do pedido e ausência de amparo no ordenamento jurídico pátrio. Diferentemente da paternidade, que muitas vezes é presumida, a maternidade é um fato biológico evidente e que aplica-se aqui a máxima do direito romano. A mãe é sempre certa. Este fato, por mais doloroso que tenha sido, o exercício dessa maternidade é uma realidade histórica e biológica que o direito não tem o poder nem a função de apagar. A advogada de Heloísa está recorrendo da decisão. No Brasil, nós já temos a paternidade e a maternidade associativa, não temos nem a parentalidade, onde a gente tem fazer os 2 pais, 2 mães, e no meio da identidade. Então, eu tenho 2 pais já estudando o registro, obviamente, de uma mãe. Conversamos com especialistas em direito de família. Esta jurista defende a possibilidade de retirada do nome da mãe. A estabilidade que tem disso, de fato, ela existe por lei, enfim, mas assim, ela vem sempre sendo flexibilizada. Essa é a grande função da justiça, né, da doutrina, da jurisprudência, sabe? Conseguir adequar a lei a essas novas mudanças, de forma a que atenda à realidade, à necessidade aqui e agora de alguém. Pelo passado que essa jovem viveu, realmente a justiça deveria ter uma brecha para beneficiá-la e ela nunca mais ter o nome dela nos documentos ou qualquer contato com essa mãe monstro. Mas aí, gente, desde 11 anos que ela denunciava a mãe e nada acontecia, o Conselho Tutelar sabia e nada fazia para punir essa mãe que vendia a própria filha por sexo para homens. E aí, sinceramente, é uma criminosa e a impunidade garantida, e dessa forma, essa jovem traumatizada, no mínimo, era esse o direito que ela tinha, mas que eu acho quase impossível a justiça brasileira ter brecha para retirar o nome dessa mãe, que ainda está viva, da sua certidão de nascimento e documentos em geral. Infelizmente, gente, deixe o seu comentário gentil